Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos, eu serei sua professora de língua portuguesa, tá certo? Nós estamos aqui ao vivo dos nossos estúdios, mas eu gostaria de relembrá-los, como sempre, que a nossa aula fica disponível em outras plataformas digitais, caso você queira reassistir o conteúdo da aula de hoje e de todas as outras aulas durante todo esse tempo que a gente está aqui, tá certo? E onde é que você assiste? Você assiste lá no app do Educa Recife e também no canal do YouTube. Os QR Codes estão aqui do lado para você apontar a câmera do seu celular e baixar o app, tá certo? Lá você tem acesso ao chat ao vivo aqui da aula e também pode reassisti-las e também a algumas atividades que os professores deixam, tá certo? Quem faz a tradução simultânea hoje para a língua brasileira de sinais é o nosso querido intérprete Bruno. Seja muito bem-vindo, Bruno. E quem me faz companhia aqui durante a nossa aula de hoje, que vai ficar conversando comigo e conversando com vocês também no chat, é a professora Adriana Maria, também de língua portuguesa. Vamos dar um oi para ela? Olá, pessoal, estamos aqui, vamos juntos nessa aula da professora Viviane. É uma alegria acompanhá-la nesse processo, não é? E estar aqui interagindo com vocês. Se não conseguir, não se apavora, porque logo vocês estarão em contato conosco aqui pelo chat, tá bom? Isso. Se a sua escola ainda está passando pelo processo de enturmar os alunos, é normal que você não consiga acessar o app agora. Então, com o tempo, você vai conseguir o seu número de matrícula, o seu login e a sua senha para poder fazer parte, tá certo? O importante é não desistir. Enquanto isso, enquanto você não consegue participar da nossa aula, você pode assistir pela TV, certo? Vamos lá, hoje a gente começa um tema novo, né? A gente vinha conversando sobre os gêneros jornalísticos, sobre a entrevista, a gente conversou bastante sobre a entrevista. E hoje a gente começa um gênero novo, que é a exposição oral. O nome é bem sugestivo, né? Já dá uma ideia do que vai ser a nossa aula, do que é esse gênero textual. A gente já sabe que ele precisa expor alguma coisa e a gente também já sabe que ele é essencialmente oral, ou seja, ele vai depender muito da nossa argumentação falada. A exposição oral, minha gente, é um recurso muito importante da vida acadêmica. Ele permite que explicitemos nossos argumentos ou opiniões sobre quaisquer assuntos. A exposição oral é essa argumentação que a gente faz quando precisa explicar para alguém, ou argumentar, ou esclarecer um ponto de vista, ou explicar determinado assunto. Então, ele vai ser fundamental no nosso dia a dia, não apenas na nossa vida acadêmica, na escola, na faculdade, mas também em qualquer apresentação que a gente faça, que é quando a gente precisa apresentar um produto, né, e vender aí a nossa ideia. Então, é muito importante que a gente consiga fazer essa exposição oral, porque às vezes explicar com as nossas próprias palavras é muito mais fácil de ser compreendido do que através de um texto, né? Porque aí a gente não tem a pessoalidade, ou seja, a subjetividade de cada um. E quando eu explico diretamente para vocês uma coisa, é diferente, né? Vocês conseguem, talvez, assimilar melhor do que se vocês estivessem lendo um texto escrito, por exemplo, dessa aula. Né? Então, aqui a gente consegue deixar os nossos argumentos de forma muito mais objetiva do que através de um texto escrito. A exposição oral é essencialmente pública, visto que ninguém procura estudar sobre um assunto para apresentar para si, né? Embora a gente estude muitas vezes para o conhecimento próprio. Mas o gênero exposição oral, ele tem essa característica de visar sempre o receptor, né? Eu tenho um emissor da informação, que é normalmente o meu palestrante, que é a pessoa que está à frente do seminário, que está organizando as ideias e que está expondo o seu ponto de vista, ou um ponto de vista de uma autoridade, ou seja, do ponto de vista acadêmico sobre o assunto. E a gente tem os receptores, que são o público que está ali assistindo a essa palestra, a esse seminário, a essa aula. Então, ela se organiza de forma pública, né? Eu estou aqui, eu estou falando com vocês, embora eu não esteja vendo vocês. Da mesma forma que eu falo para Bruno, eu falo para a professora Adriana, eu falo para a produção. Então, quando eu estou expondo um texto oral, de forma oral, eu não estou falando para mim mesma, embora eu possa, lá em casa, ficar ensaiando lá com o meu espelho, o que é que eu vou dizer na aula do oitavo ano. Mas,
depois de ensaiar, eu preciso vir aqui executar. Tá certo? Da mesma forma, vocês, quando pesquisam um determinado assunto na escola, depois a professora pede o quê? Vem aqui, menina, aqui na frente, falar para todo mundo o que é que tu aprendeu. E assim configura-se esse gênero textual. Estudo prévio, execução através de exposição oral. As versões da exposição oral, né? A gente tem vários tipos, podem ser aulas, palestras, seminários e mesas redondas. A gente vai ver um pouquinho a diferença de cada uma delas, tirando a aula, né? A aula a gente entende o que é, a gente está na escola, já sabe como funciona, então a gente vai abordar mais os outros tipos, a palestra, seminário e a mesa redonda, tá certo? A palestra, ela tem o objetivo de apresentar de forma sucinta alguma novidade, por isso possui curta duração. Pode-se dizer que a palestra é como a capa de um jornal, tem-se acesso apenas às manchetes. Então, a palestra é um recorte de um tema específico. Ela é normalmente uma apresentação mais encurtada, mais objetiva, em que alguém vai lá, expõe um assunto, mas não expõe em forma complexa. Ela se priva de expor toda a complexidade que o assunto exige, tá certo? Já o seminário é uma reunião na qual semeiam-se ideias. E aí essa é a origem da palavra seminário, semear ideias. O objetivo é suscitar o debate sobre determinados temas, até então pouco estudados. Caracteriza-se pela exposição de um orador, seguida do debate com o auditório. A dinâmica do seminário divide-se em 3 momentos: a fase de exposição, a de discussão e a de conclusão. A gente já tem aí uma diferença interessante, ó. No seminário, ocorre esse debate entre a pessoa que está fazendo a exposição do conteúdo e aquelas que estão assistindo ao tema, aquele seminário. Na palestra, é uma via de mão única, né? Eu falo mais e meu receptor absorve tudo que eu estou falando, certo? O indivíduo que ministra a palestra ou aula é visto como detentor do conhecimento e assume papel de autoridade em determinado assunto. Então, por exemplo, se você tem uma palestra, ou na verdade um seminário para fazer na sua escola, e cada um dos seus amiguinhos recebeu um tema específico. Então, vamos lá. Eu recebi o tema Sistema Solar e a Adriana recebeu o tema Animais. Então, a Adriana vai estudar sobre os animais, sobre os reinos, tá certo? Filo, tudo isso. E eu vou estudar sobre o sistema solar, sobre os planetas. Nesse ponto de vista, nessa situação específica, eu vou ser a autoridade em sistema solar e a Adriana vai ser a autoridade sobre os animais. Quando eu for falar, eu vou ter que falar sobre a pesquisa que eu fiz. E aí a fala de Adriana sobre os animais vai ser a fala de autoridade. A fala de autoridade é aquela portada de conhecimento prévio, ou seja, de uma pesquisa que alguém fez complexa para juntar as informações, fazer uma curadoria dos dados, para depois selecionar o que é importante disso que eu estudei e aprendi, para poder expor para a minha turma, tá certo? O pesquisador, ele é muito importante nesse sentido, eu não consigo passar tudo para vocês de conhecimento. Por exemplo, eu pesquisei sobre o sistema solar. Vários trabalhos acadêmicos sobre o sistema solar, mas eu só tenho 10 minutos para fazer uma palestra, para fazer uma exposição oral. Eu consigo em 10 minutos condensar todo o conteúdo? Possivelmente não. Então, qual é o meu trabalho aqui? Fazer essa curadoria, né, de informações, o que é mais importante que o meu público saiba sobre o sistema solar, quais são os pontos de vista mais revolucionários sobre ele. Então, eu faço essa seleção de informações para que em 10 minutos, que é pouquinho tempo, né, isso é variável, nem toda palestra tem 10 minutos, pode-se ter muito mais do que isso, mas eu consigo aí organizar as minhas informações de forma mais objetiva. Normalmente, as aulas, seminários e exposições orais têm caráter unilateral, ou seja, o palestrante é o único responsável pelo conteúdo, né?
A gente vai ver que na mesa redonda é um pouquinho diferente disso. Na mesa redonda a gente tem um grupo de pessoas que dialoga sobre um mesmo tema ou temas diferentes, mas numa palestra, num seminário, a gente tem uma única pessoa, um único especialista. E é essa pessoa quem fica encarregada e responsável por todo o conteúdo. Então, a plateia que está ali assistindo, ela não tem a responsabilidade de saber o conteúdo. Embora em um seminário, né, ela costume participar, ou seja, no final, depois que eu falei os meus 10 minutos sobre o sistema solar, eu posso abrir para a plateia. Num seminário, eu posso dizer, Adriana, você tem alguma pergunta sobre o sistema solar? Se a Adriana tiver alguma pergunta, ela faz para mim. Se ela não tiver, normalmente o seminário se encerra com algumas considerações finais, agradecimentos, etc. O seminário precisa conter, em termos de roteiro, as seguintes partes: introdução ao tema, desenvolvimento e conclusão. Então, a gente não chega e simplesmente fala, então, gente, sistema solar se organiza tal forma, tem os planetas e tem o Plutão que foi rebaixado, não é mais planeta, de repente volta a ser planeta, enfim. Não, minha gente, a gente vai fazer toda uma introdução. Primeiro eu preciso me apresentar, falar meu nome, falar de onde eu trabalho, qual é a minha área de especialização, etc. Dizer qual é a minha relação com o trabalho apresentado, há quanto tempo eu estudo, etc. Fazer essa introdução. Em seguida, eu vou para o tema mais especificamente, eu vou abordar os pontos problemáticos de se falar sobre o sistema solar, certo? Depois eu abro para o público, ou seja, as perguntas são feitas e respondidas. Caso o palestrante não saiba responder alguma pergunta, ele pode dizer que vai estudar sobre o assunto, ele pode buscar uma argumentação posterior, ou seja, pensar sobre a problemática da pergunta depois para enriquecer o seu próprio trabalho. E muitos pesquisadores adoram quando isso acontece num seminário, porque de repente a professora Adriana pode me perguntar alguma coisa sobre algum satélite do sistema solar que eu não conhecia e de repente abrilhantar, ou seja, tornar mais rico o meu trabalho, tá certo? E por último, depois que as perguntas são respondidas, eu tenho a parte de finalização e de conclusão. O que é que eu concluí da minha pesquisa sobre o sistema solar? Quais são as minhas inferências e o meu ponto de vista sobre o assunto? O palestrante fica responsável pela explicação do conteúdo e também pelos possíveis rearranjos explicativos, a depender do interesse e do nível de entendimento da turma. Então, por exemplo, eu estou aqui explicando sobre os planetas. E aí eu estou dizendo, o sistema solar é organizado em 9 planetas. Aí alguém que está assistindo fala, eu não sei o que é um planeta. Então, agora eu preciso reorganizar a minha fala para que eu consiga explicar primeiro o que é um planeta, para depois eu chegar na configuração da organização do sistema solar. Então, o palestrante ele precisa ser esse indivíduo inteligente que vai modificar a sua fala para o público que está assistindo, porque senão pode ser que haja algum ruído de comunicação e alguém saia da palestra não entendendo tudo do que foi exposto. É uma posição difícil, tá, gente? Não é fácil ser moderador. Já a mesa redonda, né, a gente estava conversando sobre os outros tipos orais, sobre a aula, que é autoexplicativa, porque a gente tem muito na escola, a gente tem aqui, né? E na aula pode-se participar muito mais. A gente tem as palestras dos seminários e agora a gente chega nas mesas redondas. Já a mesa redonda se configura num modelo de apresentação em que várias pessoas dividem o mesmo espaço em uma mesa, que não precisa ser redonda, tá, gente? Mas tem esse nome porque dá a ideia de igualdade, de fala igual entre os participantes. Então, a gente tem um tema específico que vai ser debatido por diversos especialistas. E por isso é essa ideia de redonda, né? E cada um dos participantes tem a oportunidade de falar sobre o assunto. Ele é um gênero radiofônico, pois surge no rádio. Surge no rádio e depois é importada para as salas de aulas, para os seminários, para as grandes discussões e debates na academia. A mesa redonda é interessante porque dá um local de fala para todo mundo, dá um tempo de fala e aí você consegue contrapor os pontos de vista com mais facilidade do que ter apenas um palestrante falando sobre um tema. Você numa mesa redonda tem 3, 4, 5.
Então, é muito mais rico nesse sentido de que o meu ponto de vista sobre o sistema solar pode ser muito diferente do ponto de vista da Adriana, que pode ser diferente do ponto de vista de Bruno. Estando numa mesa redonda, a gente vai contrapor essas ideias e conversar sobre elas. Concordar, discordar, realçar trabalhos científicos que provem o nosso argumento, etc. A mesa redonda se configura pelo rodízio de falas e pela presença de um moderador, que é responsável pela distribuição do tempo entre os palestrantes, tá? E também por organizar a ordem das perguntas feitas pela plateia após as palestras. O organizador, o moderador, nesse caso da mesa redonda, vai ser uma figura importante. Ele não tem fala sobre o tema, tá? Ele faz a introdução, então, por exemplo, vamos supor que eu fosse a moderadora e a gente tem a professora Adriana e Bruno aqui que vão conversar sobre determinado tema. Então, eu que sou a moderadora, eu não falo sobre o tema, mas eu vou apresentar os palestrantes, vou falar um pouquinho sobre o currículo deles, vou escolher a ordem em que eles vão falar. Então, primeiro fala a Adriana, depois fala Bruno. Depois que eu receber as perguntas da minha plateia, eu escolho também a ordem que elas serão feitas para os palestrantes. Então, o moderador, ele é uma espécie de organizador. Ele controla ali toda aquela situação. O moderador não está presente na palestra, nem na aula, tá certo? É comum também que o moderador da mesa redonda faça uma breve apresentação das pessoas que compõem a mesa, né? Como a gente sabe, a gente vai ter 3, 4, 5 pessoas que vão falar ali na mesa redonda. E pode ser que a minha audiência, o público que esteja assistindo, não faça ideia de quem eles são. Então, é importante que se faça uma apresentação no comecinho da mesa redonda. Ó, a Adriana Maria, professora de português, vai falar sobre os adjetivos, certo? Essa introdução é importante para o meu público saber quem eu sou e qual é o meu lugar de autoridade dentro daquele tema. É comum também, na mesa redonda, que cada participante, devidamente merecedor de autoridade no assunto, faça sua fala, baseada em algum texto acadêmico que eles tenham produzido. Não apenas produzido, mas lido uma infinidade de textos acadêmicos. Por quê? Quando a gente vai escrever um texto acadêmico, e vocês já viram texto acadêmico em algum momento da vida de vocês, se não viram, a gente conversa sobre eles em outro momento, tá certo? Para a gente não misturar os gêneros textuais. Mas a fala de uma pessoa que está numa exposição oral, ela é muitas vezes baseada num estudo prévio que ela fez. Então, por exemplo, eu estudo literatura. Então, eu vou estudar a configuração dos romances no período moderno. Então, antes de eu chegar na minha exposição oral, eu preciso ler tudinho. Ou melhor, vamos ler. Eu vou falar sobre Monteiro Lobato. Antes de falar sobre Monteiro Lobato, na escola, numa apresentação, eu vou precisar pesquisar sobre Monteiro Lobato, ler um pouco das obras de Lobato, ler um pouco da crítica que foi feita ao seu trabalho. E, a partir disso, eu produzo o meu próprio texto, baseado nas falas, no recolhimento de falas importantes de outros autores, para conseguir completar e fazer uma linha de raciocínio, um argumento de por que aquela obra é boa, de por que ela é ruim, de por que ela é relevante para a sociedade, o que é que de nela é bom, o que é que eu ressalvo como característica boa. Será que poderia ser uma obra mais complexa, uma obra simples? O que é que cada personagem traz para o meu convívio social, o que é que ele representa. Então, eu consigo fazer todas essas inferências através de muita leitura prévia, de outros documentos que eu vou reunindo para conseguir fazer o meu, certo? Ao contrário do seminário, na mesa redonda é preferível que as pessoas e a plateia façam perguntas, porque senão fica um climão, né? Eu falo aqui meia hora, 40 minutos, 1 hora, e aí ninguém faz pergunta nenhuma, tem alguma coisa errada, né? Não? A gente cria dúvidas o tempo todo sobre os assuntos, então é muito legal quando você consegue participar da aula e o palestrante fica feliz, porque percebe que você prestou atenção ao conteúdo que foi abordado ali durante a palestra. Porque senão fica aquela sensação que ele falou com as paredes
E disso ninguém gosta, né? Então, sempre que você participar de um seminário, seja ele na sua escola, não tenha medo de perguntar. Eu sei que muita gente cria aquela fobia com relação à exposição oral, de que, olha, eu estou assustada, eu estou tremendo, cheia de ansiedade. Quero que ninguém me pergunte nada, não. Na escola a gente faz isso, né? Quero que, ó, não me pergunta nada, não, vice Pedro, não me pergunta, não, que eu estou aqui nervosa. Mas fazer perguntas é bom, minha gente, porque expande o nosso conhecimento, mesmo quando a gente não sabe respondê-las. Porque se agora eu tenho uma pergunta na minha cabeça que eu não tenho resposta ainda, eu vou atrás dessa resposta através da pesquisa, tá certo? Então não tenham medo de fazer perguntas, tanto quando você estiver apresentando o gênero oral, quanto quando você estiver só na plateia, certo? Previamente. Parte importante de qualquer apresentação oral é a antecipação, eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Este trabalho diz respeito à curadoria de informações e pesquisas que o pesquisador faz antecipadamente, buscando dizer algo novo sobre o assunto e chegando às suas próprias conclusões. Isso é importante. Numa pesquisa acadêmica, normalmente, o que a gente busca é o conhecimento novo. Então, eu procuro em palestras, em seminários e mesas redondas, especialmente em artigos científicos, dizer alguma coisa que ninguém nunca disse. E isso pode ser tarefa difícil, nem sempre é tão fácil. Mas, quanto mais coisas novas forem surgindo, mais rica a ciência fica, independente da área de atuação, se é uma ciência exata, se é uma ciência de humanas, se é biológicas. Então, o importante para essa área do conhecimento, do cientificismo, é trazer sempre ideias novas, ideias engajantes, tá certo? Uma mesa redonda. A mesa redonda, enquanto forma, passa a ideia de uma unidade, em que todos têm igualdade de fala, já falei isso um pouquinho para vocês. E a gente pode fazer uma mesa redonda sobre qualquer assunto? Sim, né? A gente pode fazer uma mesa redonda para debater um livro que eu e a professora Adriana e Bruno tenhamos lido. Então, a gente pode fazer essa conversa coletiva aí, em que cada um vai expor o seu ponto de vista e dizer, olha, esse livro é massa. Aí o outro diz, esse livro não é massa não, tá cheio de problema. Ó, aqui, ó, 1, 2, 3, e sai enumerando ele. Tá certo? Então, realmente a mesa redonda pode ser sobre qualquer tema que você queira discutir. Normalmente temas científicos, tá certo? Que precisem desse respaldo de uma pesquisa que foi previamente. Se você quer fazer uma fofoca, aí é mais uma conversa, né? Se você quer conversar sobre um reality, sobre a novela, aí você está falando mais no aspecto da conversa diária, não é necessariamente uma mesa redonda. A mesa redonda vai precisar de um moderador, vai precisar de um ambiente mais formal para se fazer. Ó, vamos imaginar uma situação aqui, ó. Imagine que nós lemos coletivamente um livro de Machado de Assis e em seguida o professor propõe uma discussão sobre o livro. E aí eu propus a discussão do Alienista, que é um livro de Machado e que conta a história do psiquiatra, do Simão Bacamarte. Ele volta para sua cidade de origem e, como ele é psiquiatra, ele abre uma espécie de casa verde, que ajudaria as pessoas psicologicamente. Só que com o tempo o Simão acaba internando a cidade toda nessa casa. Ou seja, ele mostra que ele mesmo tinha um desequilíbrio, né, mental. E aí, uma mesa redonda poderia, com certeza, discutir esse livro de Machado. O que é que esse livro quer passar para a gente com relação a ensinamentos? Qual é a provocação que Machado de Assis faz com esse livro quando questiona a sanidade de um psiquiatra, que é uma pessoa que estudou para fazer aquilo, né? Então, ele é muito irônico e a gente conseguiria, assim, fazer uma mesa redonda só discutindo o livro de Machado. Numa segunda situação, vamos pensar, ó, Eduardo, que é aluno do 8º ano do ensino fundamental da Escola Fundação lá em Recife, certo dia recebe da professora de ciências a tarefa de falar para a turma sobre o sistema solar. Quais os passos que Eduardo precisa trilhar para fazer bem a apresentação? A gente já conversou sobre isso, né? Ele precisa primeiro pesquisar sobre o ecossistema, sobre o sistema solar. Depois, ele pode consultar a sua professora, que é uma autoridade no assunto, é uma pessoa que estudou ciências, estudou sobre o sistema solar, para saber se as informações que ele coletou estão certas ou erradas, tá certo? Em seguida, ele pode organizar as informações, elaborar um roteiro dos dados científicos coletados, ele deve preparar a sua apresentação. Mas Eduardo tem um porém,
Eduardo tem uma amiguinha na escola que é cega. Então, ele precisa dinamizar a apresentação oral dele. Como é que ele vai fazer essa aluna perceber? E Eduardo pensou assim, então eu vou fazer uma maquete física, para que essa minha amiguinha possa também tocar e perceber como se organiza o sistema solar. Então, perceba que Eduardo, e depois de fazer todo esse caminho, ele pode finalmente explicar o que havia aprendido aos seus colegas em seminário e classe. Perceba que Eduardo pesquisa, planeja, executa e cria outras possibilidades para as pessoas. Então, ele é muito inclusivo também. Muito bom, Eduardo. E quais são as etapas que percebemos de todo esse processo do Eduardo? Determinação do tema, que foi dada pela professora, a pesquisa que ele fez previamente, a confirmação das informações, curadoria dos dados, que eu falei para vocês, consultando a professora, organização da apresentação de forma inclusiva e dinâmica e apresentar o seminário em si, ou seja, a preparação e execução. O que podemos inferir? Algum controle emocional é necessário quando precisamos fazer uma exposição oral, minha gente. E acredite, tem muita gente que fica nervosa e é comum. Quando a gente está se expondo, quando a gente está falando para muita gente, a gente fica com medo de errar o português. A gente fica com medo de tremer, de esquecer o conteúdo. Por isso que é importante não decorar. Não decore, aprenda, faça as suas próprias inferências e assim o tempo que você tem falando vai ficar muito mais fluido, muito mais fácil e gostoso de assistir. Não é não, professora? Sim, professora Viviane, concordo plenamente com você. A nossa aula está acabando, minha gente. Eu vou passar para a professora Adriana para ela dizer o que é que ela achou dessa aula de hoje e se despedir. Uma aula expositiva, dada por você, foi maravilhosa. Então, aproveita aí, pessoal, esse conhecimento, deixa o medo de lado, né, das apresentações em sala. É sempre uma oportunidade de vencer a timidez, de aprender com aquele momento ali, junto com a equipe. Então, espero que vocês tenham momentos maravilhosos aí no chão da escola. Então, um abração para vocês. Pois é, minha gente, não fique quieto não fique calado a vida toda não, sempre exponha as suas ideias, mantendo respeito, mantendo, né, o carinho com o outro, mas é sempre bom a gente falar o que a gente pensa, o que a gente pesquisou, o que a gente sabe, tá certo? E assim a gente valoriza o conhecimento sempre. Muito obrigada pela aula de hoje, a gente continua na próxima. Um cheiro e até breve.